A história da vida dos santos é uma história de constante superação das forças humanas vividas na graça de Deus. Veja, por exemplo, São Simeão Estilita fazia uma sese muito elevada, né? Ele começou a comer um dia sim, um dia não, depois uma semana sim, uma semana não, até que chegou o dia que ele pediu para o diretor espiritual dele, para o abade dele, então, que permitisse que ele ficasse a quaresma inteira sem comer. O abade falou que era loucura. E então ele concordou que se colocasse alguns pães e algumas talhas de água dentro da caverna, depois selou a caverna e no final da quaresma constataram que ele não tinha comido nada. Ele viveu 37 anos numa torre de pedra de mais de 20 metros de altura. Naquela torre ele ficava no tempo, naquela coluna de pedra ele ficava no tempo, não podia deitar. Ele só podia se ajoelhar ou se debruçar naquela mureta ou ficar de pé. E Deus se agradava muito, muito do sacrifício dele. Ele fez muitos milagres, né, em vida. E tiveram que fazer uma outra torre do lado porque as pessoas queriam ir lá conversar com ele. Queriam se aconselhar, pessoas importantes da sociedade iam lá para se aconselhar. Muitas conversões aconteceram por conta do sacrifício dele. São Simeão Estilita, ele buscava muito mais o pão espiritual do que o pão material. E nós vemos nesse milagre da multiplicação dos pães, que está em João 6, de 1 a 15, exatamente isso, né? Jesus, ele está constantemente se deslocando daqui para lá, de lá para cá. Diz assim, depois atravessou o lago da Galileia, seguia uma grande multidão porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a festa da Páscoa dos judeus. Constantemente nós vemos que Jesus subiu ao monte. Subiu ao monte para quê? Meio que para fugir um pouco desse barulho do mundo, para poder estar mais próximo de Deus no silêncio do seu coração, e também para que as pessoas, para que ele provasse a fé das pessoas. Se as pessoas realmente queriam buscar os milagres, queriam buscar a doutrina, tinham que se locomover até ele. Jesus levantou os olhos sobre aquela multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para todos estes, para que todos possam comer? Falava assim para o experimentar, pois sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um tenha um bocado de pão. Então veja, aqui nós estamos diante de uma realidade. No outro evangelho nós vamos ver que aqui eles já estavam com Jesus há 3 dias, Jesus estava com pena deles, não queria despedir sem comer, né? Medo que desmaiassem no meio do caminho. Então Jesus fala para Filipe, e agora, o que vamos fazer? Jesus fez isso porque Filipe e os demais apóstolos também precisavam de mais doutrina, precisavam de vivenciar as coisas de Deus, né? Por isso, Jesus sobe ao monte e agora testando então Filipe, né? E Filipe já havia feito a conta e concluído. Não havia logística para aquilo. Não havia padaria suficiente na região para atender tamanho pedido. Então, André, já mais prático, fala para Jesus, olha, tem um piá aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. A cevada era o alimento para os animais na época, mostrando que a cevada era, né, para sustentar, né, digamos assim, o nosso corpo, né, que ainda vivia no pecado, que ainda vive no pecado, né? E os peixes, então, representam a autoridade sacerdotal de Jesus, que está ali. E a autoridade real também. Jesus é rei e profeta, e é sacerdote também, né? Então, por isso os dois peixes, né? E é importante notar que o mesmo Deus que criou tudo do nada, apenas com o Logos, apenas com a sua palavra, disse faça-se. Agora Jesus aqui está dizendo faça-se também, na oração. Mas por que Jesus rezava aqui, se em muitos outros milagres ele não rezava?
Para acalmar a tempestade do mar, ele não rezava. Para levantar o paralítico, ele não rezava. Jesus queria nos ensinar aqui, nessa passagem, que nós sempre devemos rezar antes das refeições. Sim, sempre devemos rezar antes das refeições. E olhando para o céu, Jesus dá a todos, né, a demonstração que ele faz isso em nome de Deus. Ele não é um concorrente de Deus, não. Ele está fazendo aquilo por causa de Deus. E que seja assim na nossa vida. Nós sabemos que no dia a dia, hoje, nós buscamos muito o pão material. Nós buscamos muita segurança. E principalmente nós, pais de família, nós temos que correr atrás disso. Sim, é nossa obrigação de Estado. Mas, acima de tudo, nós temos que buscar e levar os nossos a buscar o pão espiritual. Aquele pão que alimenta a nossa alma. Nós temos que procurar sempre ensinar os nossos a buscar Jesus que está escondido na Eucaristia, com o coração limpo, né, pelos sacramentos, sacramento da penitência, e assim fazer essa comunhão. É tudo que Jesus quer, é essa comunhão dele com a nossa alma, para que nós possamos assim estar na presença dele, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que a nossa alma deve ser o jardim das delícias de Deus. Que seja assim a tua alma, o jardim das delícias de Deus, que Deus esteja sempre presente na sua alma. Deus te abençoe.